Olá pessoal, vamos aqui a mais uma conversa semanal nossa. Desta vez a gente vai iniciar o assunto da unidade 2. Se fosse um semestre normal, semestre convencional mesmo, então a gente estaria iniciando hoje o assunto da segunda prova. Então, no nosso caso, a gente diz que a gente está iniciando o assunto da unidade 2. Esse assunto ele tem uma certa independência com relação aos anteriores. Então, se você saiu mal dos anteriores, então isso não é motivo para desistir não, porque você pode muito bem se recuperar agora. Ele tem uma certa, digamos que uma certa independência. É claro que aquelas operações, as operações de escalonamento de matrizes e resolução de sistemas lineares, isso está sempre presente. O tempo inteiro a gente resolve o sistema linear e faz escalonamento de matrizes. Então, se você absorveu bem esses dois conceitos, então essa parte agora vai ser assim, super tranquila. Não tem nada de complicado. Né? Às vezes pode ser trabalhoso, às vezes pode ter alguma coisa trabalhosa. Mas trabalhoso não quer dizer complicado. Né? Quer dizer, trabalhoso é só uma coisa que toma muito tempo. Então vamos iniciar nosso estudo de transformações lineares. Eu gostaria aqui de fazer alguns comentários. Né? Alguns comentários. Bem, inicialmente, a gente tem aqui o nosso roteiro. A gente vai dar a definição, exemplos e a definição de núcleo e imagem. Bem, basicamente é isso que a gente tem para ver nesta semana. Bem, uma definição. Se você tem dois espaços fatoriais V e W, então uma transformação linear de V em W é uma função que satisfaz essas duas propriedades. O T de V mais W tem que ser igual a T de V mais T de W, para quaisquer VW. E o T de KV, onde K é um escalar, ou seja, é um escalar qualquer, o T de KV ele é igual a KT de V, onde K pertence a R, ou seja, K é um escalar, e aqui saiu até errado, que eu estou percebendo agora o erro. Esse V pertence a V. Né? V pertence a V. Eu coloquei que V pertence a R. Esses erros, eles sempre permanecem. Né? Por mais que você tenha cuidado, por mais que você leia, você pode ler 20 vezes, e sempre tem algum erro que você não percebeu. Por exemplo, aqui era para ser V. V pertencente a V. Aí eu coloquei V pertencente a R. E eu nunca tinha percebido isso. Né? Isso aqui já vem rolando há um certo tempo. E esse errinho aqui resistiu até agora. Bem, então, toda função que satisfizer isso aqui, essa T de V mais W igual a T de V mais T de W, e T de KV igual a KT de V, ela é chamada de linear. A gente poderia chamar de função linear, mas ninguém chama de função linear, a gente chama de transformação linear, certo? Então a gente usa a palavra transformação no lugar de função, mas é a mesma coisa, né? Você pode pensar como sendo uma função linear. E aqui a gente chama de transformação linear. Ou então pode chamar de operador linear. Isso é só jeito diferente de falar. E tanto faz você citar essas duas propriedades, tanto faz citar as duas, como citar uma só. Você pode dizer, no lugar dessas duas aqui, você pode dizer que T de AV mais BW é AT de V mais BT de W. Certo? Então você pode colocar as duas de uma vez só. Então, ou você cita as duas separadas, ou cita uma de uma vez só, essas aqui. Então, tanto faz. Eu acho que essa aqui é mais fácil. Quer dizer, eu prefiro citar de forma separadas. Substituindo K igual a zero,
em uma das propriedades, a gente sabe que T de KV tem que ser igual a K T de V. Então, se você fizer K igual a zero, fica T de 0 vezes V igual a 0 vezes T de V. Quer dizer, você faz K igual a zero aqui. Aí isso obriga, quer dizer, isso implica T de 0 igual a zero. Então, toda transformação linear, ela transforma o zero em zero, obrigatoriamente. T de 0 tem que ser igual a zero. Então, se ela for linear, o T de 0 tem que ser zero. Isso é a mesma coisa dizer o seguinte: se para uma função t, o t de 0 não for igual a zero, então é porque ela não é linear. Tanto faz dizer que se t é linear, então t de 0 é igual a zero. Isso é equivalente a dizer que se o t de 0 não for zero, então t não é linear. Certo? Bem, esse aqui seria um diagrama de funções, um diagrama comum de funções, onde a gente está fazendo aqui uma espécie de um desenho de uma linear. Ela leva V para T de V, W para T de W, 0 para 0, obrigatoriamente, 0 para 0. E ela leva V mais W para T de V mais T de W. E leva KV para KT de V. Então esse aqui seria uma espécie de um diagrama da transformação linear. O exemplo mais simples que tem, que todo mundo conhece já há vários anos, são as funções da forma f de x igual a ax, onde a é uma constante. Então, toda função da forma f de x igual a x com a constante, isso dá uma função linear. O gráfico dessa função, sempre é uma reta que passa pela origem. Então, toda função que tiver gráfico igual a uma reta que passa pela origem, isso dá uma transformação linear, certo? Então é o exemplo mais simples que tem de transformação linear. Então todo mundo já conhecia um exemplo desse tipo, né? Todo mundo já viu alguma vez na vida esse tipo de função, né? F de x igual a ax. Então, primeiro exemplo de transformação linear. Outros exemplos. A função nula. A função nula é aquela que é f de v igual a zero, né? Ou f de x igual a zero, se você quiser, né? F de x igual a zero, ou f de v igual a zero. Então a função nula, ela é sempre linear. É um exemplo assim padrão de transformação linear, né? Então a função nula é linear. Outra que é sempre linear é a função identidade. A função identidade, que é a função em que f de v é igual a v. Então f de v igual a v, isso também dá linear. Seria o f de x igual a x, né? Então esse aqui também é um exemplo de linear. E outro exemplo, f de xy igual a x mais by. Isso aqui também dá uma linear. Essa aqui, o gráfico dessa, isso aqui aparece em cálculo 2. Então esse gráfico aqui aparece em cálculo 2. Isso aqui é um plano que passa pela origem. Tudo que é linear passa pela origem. Outro exemplo. Digamos que a gente tem essa função. T de xy igual a x mais y, 5y. Então, vamos verificar se ela é linear. Então, para verificar se é linear, eu tenho que calcular o t de v mais w e tenho que calcular o t de kv. Aí a resposta aqui, quanto foi que deu? O t de v mais w deu como resposta t de v mais t de w. E o t de kv deu como resposta kt de v. Então a gente chega à conclusão que ela é linear. Certo? Então a gente mostrou aqui que essa função ela é linear. Outro exemplo. Digamos que a gente tem o t de xy igual a x mais 1, 5y. Então, verificar se ela é linear. Como você, ao calcular o t de 0, 0, o t de 0, 0 dá igual a 1, 0, e 1, 0 não é a mesma coisa que 0, 0, então você já encerra aí. Você já conclui que ela não é linear. Certo? Então, mostrar que não é linear
Basta você apontar um único, digamos assim, um único defeito. Então, o defeito dessa foi o t de 0,0 não deu igual a 0,0. Não deu igual a 0,0. Portanto, por causa disso, você já disse que ela não é linear. Agora, podia ser também de outros jeitos. Você pode também dar uma infinidade de outras justificativas. Podem justificar de uma infinidade de maneiras. Aqui a gente dá uma outra justificativa. Por exemplo, aqui a gente calculou um t de v e calculou um t de w particulares e viu que o t de v mais w não deu igual a t de v mais t de w. Não deu igual. Então, mais uma vez, você conclui que ela não é linear. Então, que seria uma outra justificativa. Mas essa aqui de cima já é suficiente. Só isso aqui já basta. Quer dizer, o problema já encerrou-se aqui. Só em cima. Só aqui em cima. Aqui digamos assim, aqui seria uma outra solução. Uma solução alternativa. Mais um exemplo. Vamos verificar se t de xy igual a x mais y2, x2 mais y, verificar se ela é linear. Aí aqui a gente colocou aqui aleatoriamente, digamos que a gente tenha chutado, né? A gente chutou um v e um valor para w, quer dizer, foram dois valores aleatórios, que a gente diz que são chutados, né? A gente chutou o v e chutou o w igual a isso, né? 1, 2, 3, 4. E a gente calculou aqui t de v, t de w, t de v mais t de w e t de v mais w. E viu que o t de v mais w não deu igual ao t de v mais t de w. Quer dizer, isso aqui não deu igual a isso. Portanto, isso aqui já mostra que ela não é linear. Agora note que nesse caso, esse caso aqui, ele tem uma sutileza. Se você calcular o t de 0,0, o t de 0,0 vai dar 0,0. Então, o fato de t de 0,0, o fato de t de 0,0 dar igual a 0,0, isso não é suficiente para você dizer se a função é linear ou não. Quer dizer, se o t de 0,0 for igual a 0,0, então ela pode ser linear. Pode ser. Quer dizer, não é impossível não, né? Se o t de 0,0 dá igual a 0,0, então ela tem, digamos assim, ela tem uma mínima chance de ser linear. Mas não garante não. No caso dessa, por exemplo, essa função aqui, o t de 0,0 dá igual a 0,0, mas ela não é linear. Certo? Então tenham cuidado com isso. Se o t de 0,0 dá igual a 0,0, então a função pode ser, né? Ela tem chance de ser linear. Mas não é certeza. Para você ter a certeza, você tem que fazer outras coisas. Você tem que verificar as propriedades. Outro exemplo. Digamos que a gente tem uma t de R3 em R3, tal que o t de xyz igual a yx0. Aí você pega dois vetores genéricos, V e W, dois genéricos aqui. Aí você calcula t de v mais w e dá igual a t de v mais t de w. Aí calcula o t de kv e dá igual a kt de v. Então você conclui que ela é linear. Então essa função aqui é linear. Outro exemplo. Isso aqui é um exemplo que tem a ver com cálculo. Eu gosto sempre desses exemplos que usam cálculo, porque mostra que a álgebra linear ela está conectada, ela se conecta com outras partes da matemática, né? Quer dizer, não é um assunto assim isolado, que não tem nada a ver com os outros, não. Ele é um assunto que tem conexões com cálculo, tem conexões com geometria, né? Tem conexões com outros assuntos. Então, eu acho sempre importante observar isso. Nenhum assunto de matemática é uma coisa isolada. A gente só isola por motivos didáticos. É para a gente tentar facilitar, assim, a compreensão do assunto. Mas todos os assuntos eles estão conectados entre si. Né? Eles se misturam. Né?
Então, suponhamos que a gente tem aqui um espaço de todos os polinômios, chama de P, todos os polinômios na variável x, e eu considerei aqui a seguinte função, a função d. D de v em v, ela é a derivada de f. Quer dizer, o d de f, por definição, é a derivada do f. Por exemplo, se você calcular o d de x5, então o d de x5 dá igual a 5x4. Ou seja, o d de x5 é a derivada de x5. E se você calcular o d de x2 menos 5x mais 6, isso dá igual a derivada disso aqui, que é igual a 2x menos 5. Aqui são dois exemplos de aplicação dessa função. Então aqui a gente mostra que ela é linear. Por que ela é linear? Porque se você calcular o d de f mais g, a derivada da soma, dá igual a d de f mais d de g. Ou seja, a derivada da soma dá a soma das derivadas. E se você calcular o d de kf, isso dá igual a k vezes d de f. Então, divide essas duas coisas aqui, aí você garante que essa função d, que na verdade é o cálculo da derivada, né? Essa função d, ela é o operador ou a transformação derivada, ela é linear. Linear porque satisfaz isso e isso. Então a derivada é linear. Outro exemplo. Vamos considerar agora a integral. Vamos considerar o espaço vetorial formado por todos os polinômios da variável x. E vamos considerar uma função i. Uma função i, tal que i de f é a integral de f, no intervalo 0, 1. Então, por exemplo, quanto é que é o i de x4? O i de x4 vai ser a integral de x4, que é x5 sobre 5. No intervalo 0, 1, aí você substitui 0 e 1, aí dá 1/5. Então, i de x4 dá 1/5. Agora, vamos ver quanto é que dá o i de f mais g. Então, o i de f mais g vai dar a integral de f mais g. Isso dá a integral de f mais a integral de g, que é a mesma coisa de i de f mais i de g. E agora vamos ver quanto é que dá o i de kf. Então, o i de kf dá a integral de kf, aí você pode tirar a constante para fora, aí fica k vezes a integral de f, que é a mesma coisa de k e i de f. Portanto, divide esses dois itens aqui, então você garante que a transformação integral ela também é linear. Então vocês notem que as operações mais importantes do cálculo, que é calcular a derivada e calcular a integral, elas são transformações lineares. Quer dizer, a parte mais importante do cálculo está relacionada com as transformações lineares. Calcular derivadas é uma transformação linear e calcular integral também é uma transformação linear. Então isso é muita coisa, né? Quer dizer, isso é muita coisa. Bem, então as operações mais importantes do cálculo, tais como calcular derivadas, calcular integral, calcular gradiente. Eu não sei se vocês já estudaram gradiente ou não, mas vão estudar certamente. Calcular gradiente, calcular divergente, que vocês certamente não estudaram ainda, isso aqui é em cálculo 3. Calcular rotacional e calcular laplaciano, isso aqui tudo é coisa de cálculo 3. Então, todas essas operações aqui são operações importantes para o cálculo e para a física, são operações muito importantes. Tudo isso é linear. Tudo isso é exemplo de transformações lineares, certo? Então, as operações mais importantes do cálculo, elas são exemplos de transformações lineares. Então, isso aí já é mais que suficiente para justificar a importância do assunto, né? Quer dizer, não é um assunto assim que acontece de forma isolada em algum lugar, não. É um assunto que tem a ver com as coisas mais importantes do cálculo e da física. As coisas mais importantes do cálculo da física são todas lineares. Mais alguns exemplos. Vamos considerar uma matriz de ordem m por n,
E vamos considerar a transformação T de V igual a vezes transposta de V. Aí, aqui, a gente mostra que T de V mais W igual a T de V mais T de W e T de KV é igual a K T de V. Então, toda matriz A, ela pode ser associada a uma transformação linear. Então, toda matriz A, ela pode ser vista como uma transformação linear. É só você dizer que T de V é igual a vezes VT. É A vezes a transposta de V. Então, isso aqui dá uma transformação linear. Foi o que a gente mostrou aqui, né? Mostrou aqui. Então, toda matriz, ela está relacionada com a transformação linear. Por exemplo, digamos que a gente tem a matriz 2, 3, 5, menos 2, 4, 8. Então, se você fizer aquela transformação que a gente falou aí na tela anterior, então o T de XYZ vai ser igual a matriz A vezes a transposta de XYZ, ou seja, vezes a coluna XYZ. Aí se você efetuar o produto aqui dá isso aqui. Ó. Então, esse resultado aqui, ele é um exemplo de transformação linear, que foi obtido de onde? Foi obtido a partir dessa matriz. Então, vejam como é que é a construção aqui. Você tem a primeira linha da matriz, aí 2, 3, 5, eu coloquei aqui a azulzinha, né? 2, 3, 5. Então, esses 2, 3, 5 vieram para cá, ó. 2, 2x, 3y, 5z. Aí depois a segunda linha, que é a vermelha, menos 2, 4 e 8, tá aqui, é menos 2, 4 e 8. A segunda linha veio para cá. Então, toda matriz, ela pode ser associada à transformação linear, de maneira semelhante a essa. Outro exemplo, um exemplo parecido com esse. É dado uma matriz aqui, ó. Tá aqui a matriz. Aí você faz o produto por XYZT. Aí o resultado é isso aqui. Ó. Então veja que cada valor desse, ele veio para cá. Ó. Certo? Então toda matriz, ela pode ser associada à transformação linear. Bem, uma transformação linear, ela é perfeitamente determinada se você der o valor dela numa base. Quer dizer, você não precisa dar o valor de T de x, y, z, não. Você pode dar o valor numa base, T de V1, T de V2, T de V3, que ela fica perfeitamente determinada. Então, para isso, é só você pegar um vetor qualquer do espaço, escrever como combinação linear da base, aí você aplica a T. Aí você tem o valor de T de V. Então, toda transformação linear T, ela pode ser dada através dos valores numa base. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui uma T de R2 e R2, onde a gente não diz quem é o T de XY. A gente pede para calcular o T de XY, quer dizer, a gente quer saber quem é o T de XY. Aí, para isso, a gente dá o valor da T numa base. A gente dá o valor de T de 1, 0 e dá o valor de T de 1, 1. Então, o T de 1, 0 é 4, 6 e o T de 1 é menos 7, 10. Então, dá valor numa base. Então, com isso aqui, a gente consegue calcular o T de XY. É só você pegar o XY e escrever como combinação linear de 1, 0, 1, 1. Isso aqui pode dar trabalho a fazer isso, né? Quer dizer, pode dar um certo trabalho chegar até aqui. Mas você consegue escrever o XY como combinação dos vetores da base. Aí, a partir daqui, você aplica o T. Aplica o T em todos os termos aí. Aí você termina encontrando que T de XY vai ser igual a isso aqui mais isso, portanto, dá igual a isso. Então, você consegue, a partir daqui, aplicando o T, que é isso aqui, você consegue chegar no T de XY. Então, olhem com cuidado esse tipo de exemplo. Isso pode tomar tempo, quer dizer, não é nada disso é uma coisa instantânea, nada disso é imediato. Então você passa um certo tempo para fazer esses cálculos aqui, mas você chega lá, quer dizer, não é um cálculo, não é assim uma coisa do outro mundo, não. Você consegue chegar nisso aí, dentro de algum tempo. Só não é instantâneo, né? Não é uma coisa imediata. Você perde um certo tempo para desenvolver tudo isso. Outro exemplo.
A gente dá aqui uma T de R3 em R2 e dá a base beta igual a 0,1, 1,01, 1,0, uma base de R3. Então a gente pede para calcular o T de 5, 3 menos 2, sabendo que o T disso aqui é 1 menos 2, o T disso aqui é 3, 1 e o T disso aqui é 0,2. Então como é que a gente faz isso? Bem, o procedimento é o seguinte. Você escreve 5, 3 menos 2 como combinação linear disso aqui. Aí vamos lá, né? Vamos com combinação linear. Você tem isso aqui igual a vezes isso, mais B vezes isso, mais C vezes isso. Aí você desenvolve, aí chega num sistema sempre linear, quer dizer, chega num sistema linear, aí você resolve o sistema linear, aí chega em A igual a menos 2, B igual a 0 e C igual a 5. Então você já passa um certo tempo aqui, né? Quer dizer, essa brincadeira aqui já toma um certo tempo. Aí agora, continuando. Então a gente obteve isso aqui. Obteve que esse vetor, ele é a combinação linear desses aqui. Aí você aplica T a todo mundo, aí tem isso aqui. Aí desenvolve, aí no final chega na resposta. Menos 2, 14. Então veja que é uma coisa que pode demorar um pouco, né? Pode demorar um pouco. Mas também demora, mas não é nada, não é nada complicado, não. Pode ser apenas demorado. Bem, mais duas definições de hoje. Vamos definir o que seja núcleo e o que seja imagem. Imagem é um conceito que já é conhecido de vocês. Todo mundo já estudou função alguma vez na vida, né? Todo mundo já estudou função. E vocês sabem que toda função tem uma imagem. Então aqui, como a transformação linear ela é uma função, então, já pelo fato dela ser função, então ela tem uma imagem. Então a definição de imagem de transformação linear é a mesma definição de função. Agora, a novidade aqui é essa história de núcleo. Então, como é que é esse negócio de núcleo? Bem, o núcleo é o seguinte, a ideia de núcleo é a seguinte, vocês prestem atenção nessa ideia de núcleo, porque ela aparece bastante. Núcleo é o conjunto, é o subconjunto do domínio, que quando você aplica o T, ele dá exatamente zero. Quer dizer, são aqueles vetores do domínio, que quando você aplicar o T nele, a resposta dá exatamente zero. Então, são aqueles V, tal que o T de V dá igual a zero. A notação é N de T. N de T seria uma notação, digamos assim, bem brasileira, né? É uma notação bem brasileira. A notação em inglês que você encontra por aí afora, encontra em outros livros, encontra na internet, etc. É essa aqui, ó. Quer de T. Esse quer é uma abreviação de kernel, né? Kernel. Então isso aqui é muito usado. Quer de T. Então quer de T é a mesma coisa que N de T. Isso é o núcleo de T. Ou seja, são aqueles elementos do domínio que quando você calcula o T dá igual a zero. Aí a gente mostra aqui que o núcleo ele é um subespaço vetorial. Aqui seria um diagrama, né? É um diagrama explicando o que é núcleo. Você tem aqui uma transformação linear. Aí o núcleo é aquela parte do domínio que quando você aplica o T, ele dá tudo igual a zero. Quer dizer, o T de qualquer elemento daqui, ele dá igual a zero. Então isso aqui é chamado núcleo. É o núcleo da transformação linear. Então esse diagramazinho aí, ele ilustra a definição. Vamos ver um exemplo de calcular núcleo. Dada essa T aqui, T de xy igual a x mais y, 2x menos y. Então, dado qualquer transformação linear, então a gente pode perguntar qual é o núcleo dela. Então, qual é o núcleo dessa transformação linear? Então, para isso, você começa com essa equação aqui, ó, começa sempre assim. Você pega um T de V igual a zero, no caso aqui é T de xy igual a 0, 0. Aí você desenvolve isso. Isso aqui sempre dá no sistema homogêneo, linear. Sempre leva a um sistema linear homogêneo. Aí você resolve o sistema e você tem um núcleo.
Então o procedimento é esse. Quando você tiver uma transformação linear e alguém tiver curioso para saber qual é o núcleo, quer dizer, se alguém tiver curiosidade de saber qual é o núcleo, então você iguala isso aqui a zero, pega isso aqui, iguala a zero, no caso aqui é 0, 0. Aí você cai no sistema, aí você resolve o sistema, aí você tem um núcleo. Então o procedimento é esse. Outro exemplo. Digamos que a gente tem uma T de R3 e R2 dada por isso aqui. Então a gente pergunta qual é o núcleo dessa transformação linear. Digamos que a gente está curioso para saber qual é o núcleo. Então você iguala isso aqui a zero, iguala a zero isso aqui, que é o que está feito aqui, né? Iguala isso a zero, iguala isso a zero. Aí você resolve esse sistema. Resolve esse sistema usando o que você quiser, né? Qualquer método. Pode usar escalonamento de matriz, etc. Então resolve o sistema. Então quando você resolve, você encontra essa solução, menos 3z, zz, que é a mesma coisa que z, menos 3, 1, 1. Então isso quer dizer que o núcleo ele é gerado por isso aqui. O núcleo é gerado por menos 3, 1, 1. Então a gente calculou o núcleo dessa transformação linear. Nada mais é do que você resolver um sistema linear homogêneo. Então calcular núcleo sempre é, né? Sempre é resolver sistema linear homogêneo. Aí mais uma vez a gente afirma, né? Se você sabe resolver sistema linear, se você sabe fazer escalonamento de matriz, então você não vai encontrar dificuldade nisso. Certo? Calcular núcleo é só você igualar a zero, aí resolve o sistema. Então essa aqui é a solução. Bem, uma função é chamada de injetora quando acontece isso. Quando se T de V for igual a T de W, então se implicar V igual a W. Aí a gente dá aqui exemplo de função injetora e a gente dá aqui um teorema utilizado bastante. Uma transformação linear ela é injetora se e somente se o núcleo for igual a zero. Então esse aqui é um teorema. A gente coloca a demonstração disso no livro, né? Você encontra isso aqui em qualquer livro texto, a demonstração. Mas aqui a gente não demonstra não, a gente apenas enuncia. A gente anuncia e usa às vezes, né? Então aqui seria aqui a gente define o que é imagem. A imagem da transformação é todos os T de V. Então essa é a mesma definição de imagem de uma função qualquer. A imagem ela é um subespaço vetorial. E aqui a gente faz uma espécie de um diagrama. Então, dada uma transformação linear qualquer de V em W, então a imagem seria isso aqui. Então, isso aqui seria a imagem dela. O núcleo é isso aqui. O núcleo é o conjunto do domínio que vai para o zero. Então, esse aqui é o núcleo. Agora, a imagem é um subconjunto do contradomínio, né? A imagem ela é um subconjunto do contradomínio, que são os pontos que vieram daqui. Então, isso aqui dá a imagem. Então, isso aqui é um diagramazinho que dá a imagem. Aqui a gente calcula a imagem de uma função, dá um exemplo do cálculo de imagem. Mais uma vez é você resolver sistemas, etc. Todos esses exemplos eles caem nisso. Aqui ainda é o mesmo exemplo anterior, é resolvendo o sistema. E a gente dá aqui um teorema importante, que é chamado o teorema da dimensão, ou então o teorema da imagem do núcleo, que diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem isso dá igual à dimensão do domínio. Certo? Então esse teorema aqui ele é importante. Então vocês devem ter ele sempre em mente. A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dá igual à dimensão do domínio. Aí a gente, aqui para encerrar, a gente faz alguns exemplos de calcular a imagem. Note que é sempre resolvendo sistema, né? Calcular núcleo, calcular imagem, sempre é resolvendo sistema, sempre, né? Esse é o mesmo exemplo aí. E aqui a gente calculou a dimensão do núcleo, que deu igual a 1, né? Deu igual a 1 porque o núcleo encontrado digamos, é gerado pelo conjunto 3, 1, 3. E a dimensão da imagem que deu igual a 2. Isso tudo a gente fez aqui antes, né? A gente fez aqui
é um cálculo demorado, né? Quer dizer, é dado o exemplo, a gente calculou o núcleo e a imagem através de resolução do sistema de escalonamento de matriz, que é uma coisa meio demorada. Então a gente não tem tempo de fazer isso aqui com detalhes agora, mas está feito aí. Então a gente calculou o núcleo e a imagem. Aí uma vez que a gente calculou o núcleo e a imagem, a gente observou no final, né, no final de tudo, a gente observou que a dimensão do núcleo dá 1 e a dimensão da imagem deu 2. A imagem que a gente encontrou aí nas telas anteriores. Então 1 mais 2 é 3. Isso é exatamente a dimensão do domínio. Ou seja, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dá igual à dimensão do domínio. Bem, pessoal, esse exemplo aqui está feito com detalhes aí. É um pouco longo. Então vocês leiam com cuidado. Né? Leiam com cuidado. E é isso. Então esse é o nosso assunto da semana. Então estudem direitinho, que em breve a gente aparece com um questionário sobre isso.